Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para ler a Santa Palavra de Deus. Estou aqui debaixo de um pé de acerola, totalmente carregado, ó, vai vendo aí. A acerola é de todo jeito, né? Que coisa linda, louvado seja Deus. Madura, muitas acerolas maduras. Estou aqui debaixo desse pé de acerola, para a glória de Deus. E irei falar de Jesus aqui debaixo, amém? Louvado seja Deus. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 5. Versículo 5 até o versículo 12, que tem como título a missão dos 12 discípulos. Amém? Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo 5. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então Jesus não pôde curar, não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser algumas curas em alguns doentes, pondo as mãos sobre ele, e ficou admirado com a falta de fé que havia naquelas pessoas. Coisa tremenda, né? A falta de fé impediu até de Jesus fazer milagre. Ainda diz, continuação do versículo 6. E Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. E Jesus continuava ensinando e fazendo milagres nos povoados que havia perto dali. Versículo 7. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espírito mal. Então, dando autoridade para expulsar demônio, para fazer o trabalho de libertação. Que coisa tremenda, né? Louvado a Deus, a igreja hoje tem que fazer esse trabalho. Há uma necessidade, mas está faltando pessoas corajosas para fazer essa obra de libertação em muitas denominações, né? Não digo todas, algumas têm enfrentado. Versículo 8. E deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Versículo 10. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados naquela casa, né? Hospedado na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade, né? Então, quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Versículo 11. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, nem receberem vocês, nem ouvi-los, vão embora, e na saída sacudam o pó das suas sandálias. E na saída daquela cidade ou daquela casa, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Como sinal de protesto contra aquelas pessoas, né? Que coisa tremenda, porque não receberam ele, louvado seja Deus. E diz ainda, glória a Deus, no versículo 11, mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, louvado seja Deus, vão embora. Versículo 12. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Então os discípulos eles foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados, né? Que coisa tremenda. E diz ainda a palavra de Deus, no versículo 13. Eles expulsavam muitos demônios. E ali começou o trabalho de expulsar demônios, de libertação. Eles expulsavam muitos demônios das pessoas e curavam muitos doentes. E curavam também muitos doentes. O trabalho de libertação, expulsar demônios das pessoas, libertar as pessoas, e também começava o trabalho de cura, de libertação. E diz ainda, e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça das pessoas. O trabalho da oração com unção, com óleo da unção, que hoje em muitas igrejas está faltando esse trabalho, né? Os pastores não fazem mais isso, os presbíteros também se esconderam para não fazer essa obra de Deus, mas os discípulos, eles fizeram, os apóstolos, eles fizeram. E diz aqui, olha, louvado seja Deus, e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça dessas pessoas, com unção, com óleo. Então, neste dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, você, obreiro de Deus, faça essa obra, que Jesus não te chamou só para ficar dentro da igreja, não, nem me chamou para isso, não. Jesus chamou, a grande obra é fora da igreja. A igreja é o lugar da congregação, da reunião, do ensinamento. Mas a obra maior é fora, é nos povoados,
é nas favelas, é nos presídios, é nos hospitais, é onde tem a necessidade de se mostrar o poder de Deus. Então, neste dia, receba a palavra de Deus e se levante-se para esta grande obra. Mas você está fazendo? Estou fazendo. Estou visitando os enfermos, estou orando pelos enfermos e estou levando a palavra de Deus àqueles que estão necessitados.